Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, tudo bem? O que a gente faz quando a gente ouve uma verdade saindo da boca de um mentiroso? A Bíblia classifica dons e dons. Não é o assunto aqui. Mas ao estudar paracletologia, pneumatologia, doutrinas referidas ao Espírito Santo, você depara-se com essas manifestações. Nós chamamos esses dons de carisma, dons de eloquência. E o que você faz quando alguém talentoso, é notório, é perceptível de que algo sobre-humano está sobre esse? Problema é que o caráter não condiz. É aquela história de que prega aos ouvidos, mas não prega aos olhos. É aquela história de que o indivíduo desfaz com a vida o sermão que pregou com os lábios. O que a gente faz? Dá crédito? Ouve? Não ouve? O que a gente faz? A gente faz o que Jesus fez. A gente faz o que a Bíblia ensina a fazer. O assunto é polêmico. Eu falo com toda sinceridade em meu coração que eu queria desviar-me deste. Mas pelas indagações que nos chegam, eu também não posso ser tão passivo e anímico que de uma maneira neutra acovardar-me, tornar-me omisso quanto a esse assunto. Então vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 21, faz parte do bojo, do maior sermão, pregado pelo maior pregador, que não pode ser outro, senão Jesus de Nazaré. O nominadamente conhecido Sermão do Monte. Existem inúmeros escritores, inúmeros comentaristas que aventuraram-se, arriscaram falar sobre. Não é tão difícil no sentido que tem muito conteúdo. É difícil no sentido de que você está tecendo um comentário que não pode ser equívoco. Tem de ser inequívoco, porque eu não quero estragar aquilo que é maravilhoso, proposto pelo próprio mestre. Corro o risco de tornar-me repetitivo, haja visto que outros já teceram um comentário sobre esse mesmo assunto. E há dois desafios para um pregador. Falar o que ninguém nunca falou, ele não tem quem referendasse, e falar o que todo mundo já falou. Porque se ele tentar entrar pelos descaminhos da pregação, e eu já disse isso inúmeras vezes, se ele falar o que todo mundo fala, ele pode se tornar, para alguns, não vejo isso à luz da Bíblia, de certa forma improdutivo, inútil, porque outros já falaram. Mas se ele tentar falar de um texto milenar, diferente do que todos já falaram, aí é um problema sério. Ele corre um grande risco de tornar-se um herege, de fazer uma hermenêutica, uma leitura textual equivocada. Então vamos lá. Mateus capítulo 7, verso 21, está no bojo. Estou tomando esse texto porque são palavras de Jesus. Nem todo, observe, toda generalização além de crime é pecado. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, falando de doxologia, Senhor, Senhor. Você sabe, Superlativação, o método linguístico que Jesus valeu-se quando ele enfatizava, haja visto que não há, no texto bíblico, nas línguas aqui presentes, essa superlativação da fala como nós temos, por exemplo, no nosso idioma nativo aqui, o português. Então, Senhor, Senhor é tipo em verdade, Senhor, Senhor. Nem todo o que diz isso, disse Jesus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Então, por mais simplório que seja,
aquele que faz, então há o que ser feito. Então aí você já descobre que a minha teologia nesse sentido, embora eu não julgue-me nem um teólogo e nem uma referência nesse assunto, é uma teologia arminiana, porque há o que ser feito. Mas aquele que me faz, ou aquele que faz, não faz por conta própria. Aí é uma outra história, um outro assunto. Não faz com capacidade meritória própria, mas faz. É participativo, faz. A vontade de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Perguntas retóricas, perguntas intuitivas, perguntas que você está induzindo a pessoa a responder positivamente. É indiscutível que dirão isso e é indiscutível que de fato fizeram isso e que de fato foi feito em nome de quem foi feito. E então lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci. Quer dizer, nunca tive intimidade, proximidade com vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então observe, eu penso estar próximo dele porque eu profetizei no nome dele, porque expeli demônios em seu nome, curei enfermos em seu nome. Só que isso são sinais que seguirão aos que creem. Marcos 16. Há uma questão teológica de que esse texto é interpolatário, mas você deve pegar a Bíblia como um todo, como um bojo. E você vai encontrar inúmeros personagens bíblicos, melhor dizendo, que enfatizam essa verdade, que reiteram a mesma. Então observe, esses sinais seguirão os que crerem. Então há níveis de fé. A fé, como alguém já diz, fé na fé. A fé em si mesmo. A fé em nada. E isso não deixa de ser uma fé, então não o torna um ateu, porque ele crê em si mesmo. A fé para milagres. A fé para a salvação. São coisas totalmente distintas. O texto de Marcos 16 está falando de milagres. Esse é o foco. Não está falando de salvação. Salvação é o texto aqui de Mateus, capítulo de número 7. Então reitero a pergunta inicial. É possível? Sim. Jesus não contestou isso. Em momento algum Jesus disse assim: não, vocês profetizaram em meu nome, mas não por minha ordem. A profecia de vocês foi mentirosa. Jesus não disse isso. Jesus também não disse: olha, vocês não expeliram demônios coisa alguma. Vocês fizeram um show, um teatro. Jesus não disse isso. Foi uma falácia, vocês foram falastrões, vocês estavam lá combinados. Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse: vocês não fizeram maravilha alguma. Era tudo um show, era tudo um espetáculo. Jesus não disse isso. Jesus não questionou a veracidade. Jesus não questionou isso. Jesus não disse: isso é mentira, isso é falácia. Não. Jesus disse: olha, vocês até fizeram isso, mas eu não os conheço. Mas foi no teu nome, mas eu não os conheço. Vocês usaram o meu nome, valeram-se deste, para fazerem assim mesmo. Em contrapartida a isso, por inferência textual, nós podemos dizer que há muitos que não fizeram nada disso e que são conhecidos de Deus. Então, mensurar a fé de alguém por causa dos seus dons de carisma, por causa dos seus dons e talentos, isso é um crime, isso é um pecado. Por exemplo, eu não considero batismo no Espírito Santo, na qualidade pentecostal que sou, eu não considero com pé de igualdade a habitação do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo. Como o Espírito Santo habita em mim, frutifica por intermédio de mim, e só tornar-me-ei uma árvore frutífera se ele frutificar em mim.
porque não há mérito pessoal para tanto. Agora, eu não posso considerar com pé de igualdade o batismo no Espírito Santo e a evidência desse batismo. E daí, sobre as questões de evidências, teologicamente falando, os credos são diferentes, as percepções são diferentes, as opiniões são diferentes. De que, de fato, o indivíduo é batizado no Espírito Santo, e isso é evidenciado pelo falar em línguas, necessariamente, ou não. Enfim, aí é uma outra história, é um outro assunto. Então existem pessoas que são cheias do Espírito Santo, que frutificam no Espírito Santo, que realmente testificam dele, testemunham a respeito, conhecem o Espírito Santo e por ele são conhecidos e habitados. Uma coisa é tê-lo presente, outra coisa é tê-lo como presidente, quer dizer, como aquele que preside sobre, mas não manifestarão com dons de eloquência. Ao passo que aqui o texto diz que muitos se manifestarão com dons de eloquência e não serão salvos por causa disso. Eu penso que é um absurdo e eu julgo um erro até mesmo primário algumas pessoas cometerem o mesmo equívoco, por exemplo, da igreja de Corinto. Querer mensurar a espiritualidade do indivíduo pelos dons que ele tem. Paulo chega ironicamente a dizer a eles: eu tenho mais do que vocês. Eu falo mais em línguas estranhas do que vocês. Só que essa não é a minha tônica e o meu foco. Esse é o foco de vocês, não o meu. E esse foco de vocês está desfocado do propósito. Você vai encontrar no Antigo Testamento uma jumenta profetizando. Você vai encontrar no Antigo Testamento um rei, o Saul. Lembra do Saul? Que ora estava possuído por demônios, mas vai vir dizer-nos a Bíblia que o Espírito do Senhor veio sobre ele e que ele profetizou. Então eu creio que Paulo deixa isso muito bem claro. Essas manifestações, elas têm um propósito. Esse encher-se de Deus, extravasar, tem um propósito. O propósito que alguns teólogos pentecostais, enfim, entendem como um revestimento de poder. Você já está vestido do poderoso, você vai revestir-se e receber uma capacitação para que você use isso plenamente, em exercício de. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Qual é o propósito? Comunicação. Qual é o propósito? Lá nos dons ministeriais, lá de Efésios capítulo 4, verso 11 a seguir, o texto tem um chaveamento. Na conclusiva da mesma, Paulo disse, a fim de que o corpo seja mutuamente, totalmente edificado. Então tem um propósito da edificação. O que me deixa preocupado é quando alguém pode ser edificado, eu consigo edificar alguém e eu mesmo não sou edificado por isto. Isso é terrível. É aquela história que, como disse Paulo, pode dar-se ao caso de salvar os outros e perder a si mesmo. Fazendo assim, disse Paulo a Timóteo, salvarás tanto a ti, inicialmente, como aqueles que te ouvem. Agora vamos pensar um pouquinho mais. José é reconhecido sobre ele o que não é dito sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. É dito qual homem acharemos um indivíduo como esse que tem a manifestação do Espírito do Eterno, do Espírito do Senhor. Ele teve sonhos. Falar em sonhos é falar de José. Sonhos que lhe trouxe, melhor dizendo, alguns pesadelos. Ele teve sonho. Diferente dos sonhos de Jacó, que mais falou sobre si e seus, propriamente dito, o sonho de José não fala apenas sobre si, fala sobre o destino da nação, fala sobre a maior potência do mundo. É um sonho que vai se cumprir entre 25 e 30 anos aproximadamente. E é um sonho que vai reger meio século da existência humana. Suprimento tem um propósito. Mas tem um homem na Bíblia que esse é pior do que Saul. Tem um homem na Bíblia que esse é pior do que muitos outros.
Tem um homem na Bíblia que é terrível, que é que é contrário. Estou falando de quem? Nabucodonosor. Daniel capítulo de número 2. O cara nem crente é. Ele é descrente. E esse Nabucodonosor, que alguém entende ser o único gentil a escrever um livro do Antigo Testamento, ou parte dele, esse Nabucodonosor teve talvez a maior comunicação de Deus a um indivíduo por intermédio de sonhos. Há uma possível exceção, José, talvez, porque é o nascimento de Jesus, mas falando aqui historicamente da raça humana, Nabucodonosor viu 1 milênio à frente de seu tempo. Nabucodonosor viu a ascensão e a queda de impérios, de reinos, e que você vai entender o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento e vai estudá-lo através da mensagem dada a Nabucodonosor. É verdade, de uma maneira enigmática, a tão famosa estátua de Daniel 2, e que Daniel veio a fazer a interpretação da mesma. Mas não pode se negar que Nabucodonosor, um descrente, um oposto, um gentílico, um homem problemático, que recebeu de Deus sua sentença e juízo, teve uma revelação. Então não me surpreende, porque dons, Salmo 68 e 21, deu até aos rebeldes, 68 e 18, melhor dizendo. Dons é de lá para cá. E como de lá para cá tem propósito acima, como de lá para cá tem propósitos que vão além, como de lá para cá a visão é outra, dons, como de lá para cá é generoso, tranquilo. Agora, frutos é daqui para lá. Então a questão é, o que a gente faz quando a gente ouve uma verdade oriunda da boca de um mentiroso? Paulo, por exemplo, Atos 16, expeliu o demônio da moça, mas não negou a verdade que foi dita sobre. Paulo está dizendo o seguinte, ela está dizendo uma verdade, só que ela está possuída, e não é por Deus. Ela precisa de uma libertação. Eu não vou utilizar-se da mesma, descartá-la posteriormente, porque a alma vale mais. Então a questão é, o que a gente faz? A gente ouve, a gente recebe, a gente não desacredita que o indivíduo, por não viver de acordo, não possa ser um vaso, não possa ser útil, não possa ser um canal. Agora, a questão de eternidade, que é muito mais importante, isso é uma outra história. Sinceramente, eu prefiro não ter nenhum desses dons e talentos, mas encontrar-se e viver com o meu Senhor, do que ser cheio de talentos e ir para o inferno, apesar deles. Então aqui, tudo isso para lhe dizer-lhes que, sinceramente, nas igrejas que dirigi, nas lideranças que exerci, eu não arriscava-me, e não critico quem o faz, a convidar alguns indivíduos de caráter duvidoso, somente pelos seus talentos. Porque são pessoas desequilibradas. Porque o equilíbrio, a temperança, é fruto do Espírito Santo. E essas pessoas talvez não fossem frutíferas nesse ponto. E eu tinha muito medo de que alguém viesse na igreja que Jesus havia momentaneamente me emprestado e me confiado, dissesse a esta igreja o que é ou o que não é pecado, coisa do tipo. Eu não queria contar com a sorte de que aquele dia ele estivesse cheio de Deus. Isso quer dizer que eu desacredito desse alguém? Não. Isso quer dizer que eu não ouço esse alguém? Não. Só eu não o convidava porque eu não queria pôr em risco a noiva, a menina dos olhos de Deus, Zacarias 2:8. Só por isso. Eu sei que o noivo tem zelo pela noiva. Só por isso. Mas isso não quer dizer que eu desacredite. Então você acredita que alguém que não frutifica à altura possa realmente ter esses dons? Sim. Você acredita que pode ser usado por Deus? Sim. Sim, sim. E você acredita que ele pode perder a salvação? Não é o que eu acredito, é o que Jesus disse. Sim.
Eu acredito, sim. E acredito também que tem pessoas que não terão nada disso, que não galgarão nada disso, mas que serão salvas. Aí eu pergunto, o que vale mais a pena? O que é mais proveitoso? O que mais faz os teus olhos brilharem? Então, meu irmão, termino concluindo e dizendo, não encante-se pelos encantos de alguém. Ateste sim para os frutos que ele produz, porque são esses frutos, disse Jesus, que caracteriza a espécie e a qualificação da árvore. São pelos frutos, não pelos dons. Mas não peque também, principalmente, sobretudo, blasfemando. Não atribua a outro que não seja Deus algo que pode ser dele, só porque o indivíduo desmente com a vida aquilo que está falando com os lábios. Não duvide que Deus possa valer-se desses. Jesus disse que sim. E a Bíblia está repleta de situações, repleta de exemplos de que sim, podem ser usados, sim. Agora, serem salvos é uma outra história. E a minha pergunta é, por que dessa preocupação? Será que alguém preocupa-se com isso realmente por causa de um zelo? Se for, está valendo. Examinai, disse Paulo. Ou será que alguém está pensando assim, naquela concorrência? Eu sou mais santo do que ele, frutifico mais do que ele e não sou tão eloquente quanto? Aí é preocupante. Ou será que alguém está pensando pior ainda? Então quer dizer que eu posso pecar abundantemente, descuidar-me, ser displicente na minha vida espiritual e ainda assim ser usado para expelir demônio, curar os enfermos? Sim, pode. Mas vale a pena? Sim, pode, mas vale a pena? Pregar e salvar os outros e não ser salvo em si mesmo? Ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder sua própria alma? Acho que é Mateus 16 e 26. Vale a pena? Pense nisso, em nome de Jesus. Mas só respondendo a pergunta, alguém pode sim ser usado por Deus e ainda assim não ser salvo. Que coisa terrível. Alguém pode sim não ser tão usado assim por Deus e ser salvo. Vale a pena. Se puder ser os dois, usado e salvo, muito melhor. Se não, pelo menos seja salvo. Não perca a salvação por nada desta vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém.